Olá. Olá, caros colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, sou fundador da página Serviço Social Brasil, também trabalho com a plataforma Ideia Criativa Cursos, entre outros projetos na área do serviço social no Brasil. É um prazer estar falando com vocês. A nossa página hoje está chegando aos 90 mil participantes, o que para mim é um público razoável. Agradeço a participação de vocês, sem vocês não teria como estar fazendo esse trabalho, essas transmissões que eu faço constantemente aqui. Foi eleito recentemente aí para a gente debater as questões do concurso público do Ministério Público do Estado da Bahia, que aconteceu recentemente agora em 2017. Belitânia, tudo bem? Boa tarde, Belitânia. Então, eu já respondi aí 4 questões do concurso e agora nós estamos na 5ª questão. Respondendo uma por vídeo porque é necessário sempre fazer uma apresentação. A maioria delas ainda não tem resposta fundamentada a respeito do autor. Eu sou o primeiro que está fazendo isso. Então, obrigado, Belitânia. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Vamos lá. Então, a banca o ano é 2017, a banca é FGV, o órgão Ministério Público do Estado da Bahia, aprova analista técnico em serviço social. E a questão diz assim: na atual sociedade brasileira, o enfrentamento às expressões da questão social tem se dado basicamente por meio de assertiva A, educação e mercado de trabalho; assertiva B, democracia e políticas sociais inclusivas; assertiva C, assistência focalizada e repressão; assertiva D, distribuição de renda e pleno emprego; assertiva E, filantropia social e empresarial. É importante observar que a FGV, pelo que eu entendi até agora, todas as suas questões se baseiam no escrito de alguém, no que alguém escreveu. Então, não tem relação com a sua opinião. Apesar de que, se você não leu o artigo ou os livros relacionados àquela temática, então você não sabe a resposta. Então você pode fazer uma análise da questão com base no conhecimento crítico que você tem sobre aquela matéria, sobre aquela realidade. Obviamente que nós estamos falando aqui sobre as expressões da questão social e ficou muito aberto, mas observe bem o início da questão. Nós estamos no ano de 2017, que a questão diz assim: na atual sociedade brasileira, atual, 2017, o que é que nós estamos vivendo hoje? Um avanço do neoliberalismo através da política pública aplicada pelo atual presidente da República e seus comparsas. Então, o que é que nós estamos vivendo? Neoliberalismo. Hoje nós não temos uma política de Estado, de política social. Oi, Patrícia. Então, o que nós temos hoje é uma política neoliberal. Então, analisou a primeira parte da questão na atual sociedade brasileira, aí, neoliberalismo. O enfrentamento às expressões da questão social tem se dado basicamente por meio de... Então, você analisa o neoliberalismo, como é que o neoliberalismo enfrenta as expressões da questão social. Com certeza não é com educação e mercado de trabalho, porque isso é uma iniciativa de governos sociais que analisam o capital e o mercado através das relações sociais, do empoderamento social, da inclusão social, do crescimento da classe pobre, para chegar pelo menos próximo de estar em pé de igualdade ou equidade ou igualdade com as classes médias e altas. Letra B, democracia e políticas sociais inclusivas. O neoliberalismo não trabalha com inclusão por meio da política pública. Ele acredita que a inclusão deve acontecer por meio da individualidade e do próprio equilíbrio da economia, que se regula sozinho automaticamente, resolvendo todos os problemas. Então não é a letra B. Letra C, assistência focalizada e repressão, com certeza é essa. Assistência social focalizada, aquele ponto focal, mais relacionado com ação social, mais relacionado com ação social e com assistencialismo do que propriamente dita com assistência social. E a repressão é o que o Dória está fazendo em São Paulo, com os moradores de rua e outras questões relacionadas à questão da repressão, no sentido mais amplo e geral, que são ideários do próprio neoliberalismo, da direita e das pessoas conservadoras. O indivíduo errou, ele tem que ser reprimido, se possível, exterminado, morto, aniquilado, porque ele é culpado por sua expressão. Não foi o Estado que explorou ele, não foi o capitalismo. Ele não sofreu um processo de exclusão de 5 ou 6 gerações seguidas, em que o bisavô, o trisavô, a 4ª, 5ª geração de avós dele foram explorados pelo capital
de maneira que o pai transferiu para o filho como herança apenas a pobreza, a vulnerabilidade e a alienação. Então o neoliberalismo não entende materialismo histórico dialético, não acredita nisso, não acredita que cada indivíduo tem o dever de superar, não importa que não tenha meios, não importa que não tenha acesso à educação, não importa que não tenha acesso à cultura, não importa que não tenha acesso aos benefícios assistenciais ou nenhuma ajuda financeira. Se vire, dê seus pulos, supere, evolua, cresça. Essa é a ideia do neoliberalismo, da direita conservadora, dos adeptos de Bolsonaro, dos votantes em Bolsonaro. Eles pensam assim, não existe nenhuma responsabilidade da sociedade com relação aos processos de exclusão. É muito fácil eu passar 500 anos explorando as pessoas, empobrecendo as pessoas, como o Brasil começou com as Sesmarias. Ou seja, o país pertencia a 14 pessoas, depois foi dividido pelo Ducato, foi dividido pelo Principado, foi dividido pelo Baronado, e aí se dividiu um pouco mais, ficou em 50, 60 pessoas, o Brasil pertencia a 50, 60 pessoas. Depois veio o coronelismo, o Brasil passou a pertencer a 2, 3 mil pessoas, e hoje nós temos o capitalismo, o Brasil pertence a 10% no máximo, 5 a 10% no máximo da população brasileira. O resto vive das migalhas que caem da mesa desses 5 a 10%. Mas a direita acha que não tem culpa nenhuma. Ela acha que simplesmente cada um é culpado pelo seu próprio processo. Então, com certeza, a resposta é a letra C. E a letra D diz distribuição de renda e pleno emprego. Duas coisas aqui. A distribuição de renda não é interesse do neoliberalismo, porém o pleno emprego sim, porque o emprego é um instrumento de escravidão utilizado pelo capitalismo para continuar escravizando as pessoas e continuar no processo de exclusão social, porque não tem nada que exclua mais a pessoa do que o emprego. Imagine aí, um indivíduo monta uma empresa, contrata 50 pessoas, daqui 30 anos ele está triplamente rico se ele souber administrar, enquanto que as 50 pessoas que estavam trabalhando para ele vão estar na mesma condição ou talvez piores, endividados, em um estado de inadimplência, entre outras situações. Então, a letra E, filantropia social e empresarial, né? Então essa poderia ser uma resposta, como aquelas que eu falei anteriormente na outra questão. É uma verdade que não deixa de ser absoluta, porém não faz parte da questão, não faz parte do texto, não faz parte de onde o enunciado foi tirado. É importante sempre observar, nem sempre a verdade pertence ao texto. A verdade às vezes é uma verdade, mas não pertence ao contexto e nem ao texto. Por isso não pode ser a resposta correta. Então, letra C. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, que participaram. Muito obrigado. Até daqui a pouco eu volto com outro vídeo.